Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo, leitura de Mateus 3 à margem à luz das Escrituras de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 ao 16, da qual se descreve que a operação do engano seria revelada somente nos últimos dias, ou seja, o verdadeiro inimigo da humanidade estava em oculto, escondido, ninguém sabia quem era. Só se é revelado, só se sabe quem é o verdadeiro inimigo da humanidade, como diz no verso 7 e no verso 8 do mesmo livro de Tessalônicas, nos últimos dias que vivemos. A mensagem de João Batista. Comecemos então por Mateus 3. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 3. Aqui é a chave de compreensão que eu vou esmiuçar para nós. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías que disse: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ok, então ele está se referindo aqui a Isaías capítulo 40, verso 3. Mas se nós conferirmos lá, do que vai estar falando o contexto de Isaías capítulo 40? No cenário histórico se trata do consolo do povo de Israel exilado na Babilônia. E a voz que anuncia e clama no deserto é o próprio Javé, o próprio Deus ali do Antigo Testamento. E não uma profecia sobre João Batista ou sobre o próprio Elias. Então refere-se à ação direta de Javé sobre a história de Israel, e não a vinda de um Messias substituído de forma ao lugar dos homens, que vinha figurar uma figura política libertadora. Isaías não menciona o Messias, no capítulo 40. Não se encontra o termo Machia. O profeta não aponta para um ungido específico, tampouco para um salvador divinizado. Ao contrário, Isaías exalta que a glória de Deus se manifesta sobre a terra, como se lê em Isaías capítulo 40, versículo 5. Então, qual as possibilidades sobre esse verso? Um enxerto da própria igreja romana, sincretista romana, como mostramos no capítulo 1 e capítulo 2 nos outros vídeos. Já começou o cânon bíblico de maneira enxertada, então não há de se surpreender que continue. Também nós temos o contexto histórico, da qual esta passagem, este versículo, não contém certos papiros, não temos as originais, só temos as cópias das cópias, e muito bem ali, muito discutido entre os concílios, mesmo as cópias. Muito bem, então continuando. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro e um torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, que vos ensinai a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, João está falando de maneira aqui, no verso 9, metafórica, que qualquer um pode ser filho de Deus, não é filho exatamente de Abraão. Ele está falando de uma salvação, qualquer um pode ser salvo. Isso está falando em outras palavras aqui. Também agora está, verso 10, Também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem por mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Bom, então nós vemos o restante a história, se consolidando aqui de João Batista. Nós temos que entender também outro contexto, Havia uma batalha espiritual por João Batista pela consciência dele nos céus.
como está descrito mais à frente, se nós conferirmos em Mateus capítulo 11, verso 12, que diz: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E ele mesmo não sabia que Cristo era o Messias, né? Como diz em Mateus capítulo 11, verso 3. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ele pergunta a Cristo, né? Então, existia um conflito espiritual dentro dele desde o princípio. Ele mesmo não sabia se era o Messias, né? De fato ou não, o Cristo ali. Ele teve que perguntá-lo. E essa batalha persiste dentro dele, né? Ele foi tomado, por isso que ele traz tantas narrativas, né? Algumas vezes algumas narrativas do Velho Testamento, porque ainda estava em conflito, mas logo após foi liberto. Não é à toa que é dito que João Batista é o maior aqui na terra, só que o menor no reino dos céus. Então, só esclarecendo realmente, né, esta passagem para nós compreendermos a contextualização das palavras referentes, né, sincretizadas ou cruzadas com o Antigo Testamento e referências a João Batista. E no próximo estudo continuaremos com o capítulo 4 de Mateus. Muito obrigado por assistir, forte abraço. Fique com o Pai Eterno.